Bom, acho que agora eu não esqueci mais nada, não. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o Fernando Novaes, mas não apenas sobre o Fernando Novaes. Tanto quanto possível, eu vou tentar colocar para vocês, de uma maneira um pouquinho mais aberta, o que é o cenário historiográfico no Brasil a partir dos anos 70 e quais são os autores no campo marxista e fora dele que têm uma relevância maior no campo historiográfico e que disputam também agora acerca do que seria a melhor interpretação, o melhor modelo para pensar a economia na época da colônia. Então nós vamos falar do Fernando Novaes, mas ao mesmo tempo apresentar o que seriam os seus antagonistas, ou seja, no campo historiográfico a partir dos anos 60 e 70, essa disputa entre modelos de interpretação do Brasil é uma disputa que ela se torna mais visível, ela se torna mais intensa, inclusive em função da profissionalização que tem a história. A partir dos anos, final dos anos 40 e dos anos 50, a gente já vê um cenário com visibilidade para grandes historiadores, especialmente grandes historiadores instalados no Rio de Janeiro e São Paulo, a história já com uma disciplina consolidada enquanto conjunto de técnicas e práticas de escritas, um campo bastante consolidado. E nos anos 50, já aqueles professores historiadores de renome nacional, quase sempre ligados às instituições como a USP, Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, as universidades do Sul. Então, o Novaes vai ser visto, começar uma aula, ele vai ser visto num campo um pouco mais largo, e ele vai ser, de uma certa maneira, retomado também quando eu for ministrar a aula sobre a Maria Odila Leite da Silva Dias, depois da avaliação. E eu quero começar falando um pouquinho da produção do Fernando Novaes. O Novaes é um autor conhecido de vocês, seguramente, na graduação, mas eu vou falar 2 minutinhos sobre ele. Ele tem 88 anos, vai fazer 89, se é que não já fez, mas está ainda em atividade, produzindo, não está mais dando aula, mas está produzindo, participando de palestras, de vídeos. Eventualmente ele ainda viaja para participar de alguma atividade, mas o período, digamos assim, de apogeu, de maior brilho, de maior presença do Novaes nas universidades, na historiografia brasileira, foi de final dos anos 60, anos 70, sobretudo, até, digamos, 2000 e pouco, ele ainda era muito visível no cenário historiográfico. Então, ele tem aí 30 e tantos anos, quase 40, de grande importância no cenário universitário brasileiro. O Novaes não é um historiador que tenha uma produção grande, não. A produção dele é muito pequena, considerando os 88 anos dele, com muita saúde física e mental, ou seja, em pleno vigor da possibilidade de produzir e de escrever. Mas ele sempre afirma que tem dificuldade para escrever porque não gosta de fazer a mesmice, ficar repetindo, prefere levar mais tempo e criar uma arquitetura explicativa mais consistente. E ele até foi muito criticado quando mais novo, porque ele levou 11 anos para fazer a tese de doutorado. Ele começou, quase 12 anos, ele começou em 1961 e só defendeu a tese em 1973. Ou seja, como ele nasceu em 1933, quando ele defendeu a tese de doutorado, ele já tinha 40 anos. O que era muito ano, considerando que ele morava dentro da universidade desde os 18, né? Então, e também considerando que muitos dos orientandos dele, de mestrado, se doutoraram bem antes dele, emendaram, fizeram doutorado antes dele. Aí ele diz que
não tem essa habilidade de ficar escrevendo, porque a escrita para ele é uma coisa que decorre de muita pesquisa, de muita reflexão. E também, segundo os professores da USP, quando eu estudava lá, ele não escrevia por vaidade também. Porque tinha feito um trabalho tão excepcionalmente de valor, tão reconhecido no Brasil e fora do Brasil, que ele não tinha coragem de escrever uma coisa com medo de sair pior. Então, isso os inimigos do Novaes gostavam de dizer isso lá pelos corredores da USP. E eu vou apresentar em 2 linhas a trajetória dele e vou apresentar os livros, a maior parte dos livros dele eu tenho. Então, ele entrou assim como assistente da professora Alice Canabrava. Primeiro eu vou dizer, nos anos 50 eram 3 grandes ou 4 grandes professores que a USP tinha, que tinham assim nome nacional, que era Eduardo de Oliveira França, que foi o orientador dele, a Alice Canabrava, que era considerada a maior historiadora da história econômica do Brasil até então, e o Alfredo Elis, que era com a filha dele, muito nova, que entrou lá, Miriam Elis, que eram assim, grandes historiadores dessa USP dos anos 50, e que foram os professores do Fernando Novaes, que se formou na década de 50. E logo que ele foi se formando, e já foi ser assistente da Alice Canabrava, passou uns 4 anos sendo assistente dela, que antigamente não tinha concurso. Um professor emérito, um professor titular, um professor, digamos, dono da cadeira, ele escolhia entre aqueles alunos o que ele achava que era melhor, os que eram muitos assistentes, os que ele achava que eram melhores, e esses alunos, depois de formados, eles recebiam uma bolsa e ficavam sendo os auxiliares, como se fossem monitores. Eventualmente davam aula, preparavam aula com os professores, serviam de assistir às aulas, tirava as dúvidas dos alunos, mais ou menos o que faz um monitor hoje. Então ele foi ser assistente da Alice Canabrava, já contratado pela USP, ganhando o que ele diz a merrequinha, né? Ganhando uma besteirinha. Mas só que quando foi em 61, ele e a Alice Canabrava brigaram. Ele diz lá na entrevista que a Alice Canabrava era muito temperamental, era uma pessoa muito difícil de relacionamento, e chegou um momento que eles não se toleraram mais. Aí ele foi conversar com Eduardo de Oliveira França, que era o orientador dele, e Eduardo chamou para ele trabalhar com ele. Ele começou aí em 61 como assistente do Eduardo de Oliveira França, que era talvez o maior historiador da época da USP. Então ele começou a carreira dessa forma. Começou o doutorado. Do doutorado resultou aquele livro famosésimo, que vocês conhecem, que é Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. O curioso é que esse livro, ele só teve... Ele teve pouquíssimas edições, eu não sei se ele só teve uma edição, como eu li na internet, certo? Mas ele defendeu a tese em 1973, ou seja, 12 anos depois de ter começado, e o livro só saiu pela primeira vez em 1979, pela editora Ocitec, que é essa edição aqui. A minha é uma reimpressão de 81. O que diz aí no que eu consultei é que só tem essa edição, certo? Com algumas reimpressões. E a edição que saiu em 2019, de 79 para 2019, são 40 anos, né? 40 anos depois, ou seja, há 2 anos atrás, saiu a segunda edição, agora pela editora 34, certo? Que a editora 34 chama a primeira edição. Isso é que está dando nó na nossa cabeça. É porque quando o autor vende os direitos autorais, a editora que compra os direitos, ela bota a primeira edição. Aí ficam várias sequências de edições. Mas, teoricamente, esse livro só tem a edição da Ocitec, de 79, e essa aqui é de 81, uma reimpressão. E a edição de 2019 da editora 34, que eu não conheço essa edição. Esse livro do Fernando Novaes, ele foi primeiro publicado, eu acho que foi em 74 ou 75. Foi publicado só um capítulo, que é geralmente os professores colocam na graduação, e esse capítulo se chama
Estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial, que gerou um livrinho de umas 100 páginas, que já tem várias edições, mas não é a tese toda, é só um pedaço da tese. E boa parte da fama do Fernando Novaes vem não da tese como um todo, mas desse capítulo que foi tornado independente, onde ele mostra mesmo a arquitetura do sistema colonial conforme ele elaborou, conforme ele criou essa, digamos assim, essa explicação, essa interpretação do sistema colonial no Brasil. Então isso aí trouxe, de uma certa maneira, a glória do Fernando Novaes. Glória que ele lançou em 79 a tese causou furor pela qualidade, esse trabalho é excepcional, é um trabalho inclusive difícil de ler, além dele ser muito longo, ele realmente é difícil, porque o Fernando Novaes, ele é um historiador, apesar de ser um historiador da história, mas ele é um historiador com muitas leituras, com muitos conceitos, com muitos aprofundamentos na história, na economia, na quantificação, nas estatísticas, dos modelos assim, matemáticos. O livro dele é um livro bem dentro do que era a história econômica dos anos 60 e dos anos 70. Uma história econômica bem sociológica, bem matemática, bem quantitativa e bem conceitualizada, no caso dele, os conceitos marxistas, né? Já que ele é um marxista, digamos assim, assumido ainda hoje. Por que eu digo assumido ainda hoje? Porque boa parte dos historiadores que eram marxistas nos anos 60 e 70, eles se tornaram culturalistas nos anos 80, ou seja, eles mudaram completamente a direção do seu pensamento, certo? Então, mas ele não, ele continuou fiel ao marxismo. Então, livro do Fernando Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, o livro que resulta do 3º capítulo, certo? Um livro com o Carlos Guilherme Mota sobre a independência do Brasil, que eu nunca consegui comprar esse livro, não sei se ele ainda está em catálogo. Um livro a 2 mãos, mas é um livro pequeno, sobre a independência do Brasil. Um livro que saiu, deixa eu ver qual foi o ano aqui. Saiu em 2005 pela COSAC Naif, que é chamado Aproximações. Esse livro é um livro que é tipo uma coletânea de artigos, de palestras, de conferências dadas pelo Fernando Novaes ao longo da sua vida. É um livro belíssimo, de capa dura, e os artigos são pequenos, assim, correspondentes a uma aula, a uma palestra, uma conferência. É de 2005. Esse livro eu não sei se ele tem para vender, porque a COSAC quebrou, né? A COSAC Naif surgiu como editora chique demais, aí quando veio a crise econômica mais forte, ela quebrou. Então, com Aproximações. O História da Vida Privada no Brasil, que vocês devem conhecer bastante. Coleção História da Vida Privada no Brasil foi toda dirigida pelo Fernando Novaes, foi o diretor-geral da coleção, saiu pela Companhia das Letras, vocês usam bastante texto dessa coleção. E o volume 1, que é sobre a colônia, foi organizado pelo Fernando Novaes. Ele coordenou a coleção e organizou o volume 1, e aqui no volume 1 tem um artigo dele sobre a vida privada na colônia, um artigo, inclusive, um capítulo, inclusive, que gerou muita especulação, muita discordância, muita crítica, até deboche, considerando que ele tinha saído, do ponto de vista dos seus críticos, da história econômica marxista, da história marxista, e como era que o marxista ia estudar a vida privada. E o Fernando Novaes, ele foi tão questionado por dirigir essa coleção, que aqui mesmo no capítulo dele, que está na coleção História da Vida Privada, ele faz uma extensa nota de rodapé
respondendo aos seus críticos, certo? Dentre esses críticos, aqueles estudiosos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Federal Fluminense, que analisam o processo colonial de uma ótica bastante distinta, tanto do Novaes, como do Caio Prado, como do Celso Furtado, que é outra leitura sobre a história colonial do Brasil. Então, vale a pena ver o capítulo e ver a maneira como Novaes responde aos seus críticos, aqui no História da Vida Privada, volume 1. O Novaes demora muito a fazer as coisas, mas quando ele faz bem diferente dos outros. Ele organizou uma coletânea em 2 volumes, maravilhosa, chamada Nova História em Perspectiva, certo? O Nova História em Perspectiva não é uma coletânea, volume 1, deixa eu ver qual foi o ano do volume 1. Essas cores da COSAC, que a ficha é lá atrás, a gente fica sendo besta procurando a ficha. Em 2011 ele lançou o volume 1. Ele e o Rogério Silva, que foi um orientando dele da USP, que não fez carreira universitária, mas se tornou um grande historiador da historiografia brasileira. Ele e o Novaes trabalham juntos. Quando o Novaes veio aqui, há pouco tempo, mais ou menos, 2010, 11, por aí, não faz muito tempo não. O Kennedy conseguiu trazer através do PET, o Novaes aqui, e ele veio com o Rogério Silva. Foi um grande evento na Federal, acho que vocês nem sonhavam ainda de fazer o curso de História, mas são poucos anos. Já ouviram falar que o Novaes andou aqui? E que foi trazido pelo PET? Na gestão do Kennedy. E o segundo volume dessa coleção, Nova História em Perspectiva, também com grandes historiadores europeus, americanos. Está aqui, ela é de 2000 e... Eita, sempre apanhando da COSAC, viu? Saiu em 2013, o segundo volume. Eu consultei agora na Amazon, está na faixa de R$75 cada livro desse. Considerando que são livros imensos, 800 páginas, 700, 900, e de uma qualidade excepcional, e para quem gosta de teoria, é uma boa forma de ter uma variedade muito grande de historiadores. Muito embora os historiadores aqui escolhidos pelo Novaes sejam basicamente, ou a maior parte, historiadores franceses. Mas não só franceses de agora não, franceses desde o Brodel, Marc Bloch. Ele fazia assim um apanhado da teoria em diferentes momentos. Inclusive muitos textos do Hayden White, Lawrence Stone, White é americano, Stone é inglês, sobre a questão da história da literatura. É uma variedade muito boa de artigos e a gente sempre acha uma coisa que é importante a gente conhecer e estudar para os nossos trabalhos do dia a dia. A entrevista que eu coloquei para vocês é nesse livro aqui, Conversas com Historiadores Brasileiros, organizado por 2 professores da Universidade de São Paulo, Zé Geraldo Vince de Moraes e José Márcio Rego. Na verdade, eles são do Departamento de História da USP, mas eles organizaram livros também, tipo Conversas com Economistas Brasileiros, Conversas com Sociólogos Brasileiros. É tipo uma coleção maravilhosa, feita entre os anos 2000, 2002, 2003, que são entrevistas de uma qualidade excepcional. Assim, livro de entrevista eu recomendo, esses Conversas com, porque o nível é muito elevado, não só do ponto de vista da escolha dos entrevistados, como da qualidade, como da qualidade das entrevistas e também o trabalho preparatório para a publicação. Porque quem lida com história oral sabe que o que é dito ali passa depois por uma
melhoria. Se você colocar todos os suspiros, as tosses, os espirros, os gaguejamentos, o do entrevistado, não fica a entrevista. Fica só os cacoetes do entrevistado misturados aos cacoetes do entrevistador. Então, tem todo um processo que vocês podem fazer cursos, mas como vocês são alunos do Alcides, ele seguramente se refere muito às formas de preparação da entrevista, antes, durante e depois, certo? Então, são entrevistas do nível muito elevado. Então, voltando aí para pouca fecundidade do Novaes como historiador. Tem a tese de doutorado, o livro que saiu do terceiro capítulo da tese, um livro em coautoria com o Carlos Guilherme Mota sobre a independência do Brasil, o Aproximações, que é autoral, porque é uma coletânea de produtos que ele elaborou ao longo da vida, a organização do Nova História em Perspectiva, e que eu conheça só artigos, assim, espaços em jornais, mas não é muito. Quem olhou a entrevista viu no final que não tem muita o que citar, e ele não se incomoda com isso, não. Ele acha que é melhor a pessoa escrever pouco, e aquilo que escreve ter substância, do que fazer centenas de coisas que não vão acrescentar nada à historiografia brasileira. E ele mesmo disse que tem muita preguiça de escrever, tem muita dificuldade para escrever, ou seja, ele é normal, ele é um ser humano, ele é como nós, tem muita dificuldade para escrever, e que, como ele se dedica muito a orientar e muito a dar aula, se dedicava, né, quando ele não era aposentado, porque pela idade dele ele se aposentou aos 70 anos, que era a lei, não podia ir mais do que isso. Agora já quem quiser já pode ir até 75, mas no tempo dele não. Então a produção dele não é grande, mas a gente não lê uma coisa do Novaes sem aprender algo e sem ver a marca própria dele. Ele tem um DNA próprio, que a gente percebe nos trabalhos que ele elabora. Bom, essa tese do Novaes, que foi defendida em 1973, certo? Quando ele já tinha 40 anos, ela só foi publicada em 1979, certo? Ou seja, 6 anos depois de defendida, 6 anos depois de defendida, que ele publicou pela editora Citec. E ela chegando, mas ela chegou também atraindo muitas críticas. De onde vieram essas críticas? Basicamente do grupo do Rio de Janeiro, que é um grupo formado a partir na falta de palavra melhor, da influência da Marieda Linhares e do Ciro Cardoso, 2 historiadores marxistas muito reconhecidos nos anos 70, 80, 90, e que tinham experiências pessoais com a ditadura, que tinham ido morar na Europa, especificamente morar em Paris. Lá se formaram, se qualificaram, desenvolveram seus trabalhos, e depois a Marieda ficou lá, em Paris, até voltar depois da anistia, e o Ciro Cardoso foi fazer, digamos assim, uma incursão pelo mundo. Ele foi dar aula em Porto Rico, no México, nos Estados Unidos. Ele foi fazer um trajeto, de uma certa maneira, internacional como professor de História da América, certo? E o Ciro Cardoso, nos anos 70, ele era como marxista, talvez até mais famoso do que o Fernando Novaes, ou seja, a influência dele era imensa, porque ele tinha um espectro de interesses, de conhecimentos e de livros que variavam desde as teorias e metodologias da história até a discussão sobre o marxismo propriamente dito e os modos de produção, e isso, digamos assim, associado aos profundos estudos sobre a história da América, porque como ele havia morado em vários lugares da América, ele tinha uma experiência e se tornou um grande escritor de livros nessa direção. Então ele era muito conhecido, era muito famoso, muitos livros dele iam direto para a sala de aula, assim como da doutora Marieda Linhares. Esse grupo formou outro grupo no Rio de Janeiro, de seguidores,
entre os quais a gente pode colocar o João Fragoso. Quem estiver fazendo Formação Econômica do Brasil com o Pedro seguramente vai ter aula sobre o João Fragoso. O Manolo Florentino, que além de ser um grande especialista em história da escravidão, também trabalhava muito, que ele morreu de Covid há pouco tempo, poucos meses, trabalhava muito com o João Fragoso. Então é um grupo que se formou no Rio de Janeiro e que era marxista, o Fragoso deixou de ser, e seguidores do Ciro Cardoso e da Marieta Linhares, e se colocaram de imediato frontalmente contra as teses do Fernando Novaes. Ou seja, desde o começo dos anos 80, que na historiografia brasileira há o que se pode chamar uma tensão entre certos modelos de explicação marxista que a gente pode apresentar através da figura do Fernando Novaes, que representa uma continuidade daquelas leituras feitas sobre o Brasil colonial, especialmente pelo Caio Prado e tangencialmente pelo Celso Furtado, esse grupo uspiano, que eu estou aqui simplificando, mas todos os grandes nomes da política, da história, da sociologia e da filosofia da USP, dos anos 60 até começo dos anos 2000, era um grupo marxista que comunga ideias muito próximas, onde a gente pode colocar em áreas diferentes o Antônio Cândido, o Florestan Fernandes, o Fernando Henrique, o José Arthur Gianotti, o Fernando Novaes, José de Souza Martins, Paul Singer, que são autores que nesse instante os professores não usam tanto, porém eram autores extremamente importantes, reconhecidos, louvados, festejados, eram os grandes nomes da cultura brasileira de expressão marxista paulista até há muito pouco tempo, até, digamos, a virada cultural. A virada cultural colocou em plano secundário esses autores marxistas que se voltam para essas explicações mais globais. Mas aí, pelos anos 70, parte dos 60, 70, 80, 90, essa geração ainda pontifica. É onde está, por exemplo, o João Manuel Cardoso de Mello, que ainda é professor. Muitos grandes nomes da economia, da história, da sociologia e da filosofia de São Paulo fazem parte desse grupo onde Novaes se encontra. Claro que todos eles são parecidos e diferentes. Cada um tem seus aspectos peculiares de interpretação, mas no quadro geral eles compartilham as mesmas interpretações. Então é como se a gente pudesse dizer que existe nos anos 60 até os anos 2000 uma escola marxista paulista, certo? E existe no Rio de Janeiro uma escola marxista que depois se afastou do marxismo, que decorreu das influências da obra do Ciro Cardoso e da Ieda Linhares, que eram comunistas do PCB, comunistas mesmo, digamos, militantes, assumidos. Então, nesse cenário, o Fernando Novaes lança o livro dele, e esse livro é, como eu falei, a glória, mas é também a vidraça de boa parte daqueles marxistas que tinham outra tendência, certo? Marxistas até um pouco mais ortodoxos, um pouco mais radicais, um pouco mais militantes, e o grupo de São Paulo, que era mais teórico. Que aí eu já vou fazer uma pequena digressão na direção do passado, para lembrar que o Fernando Novaes era membro daquele grupo do Capital. Ou seja, o que era o grupo do Capital? Era aquele conjunto de professores e alguns alunos que se mobilizaram
começo dos anos 60, mas na verdade desde o final dos anos 50, se mobilizaram para fazer reuniões coletivas, reuniões de estudo, para voltar a estudar o marxismo na sua origem. Ou seja, as leituras não eram só do Marx nem do Engels, eram do Lukács e outros marxistas, até que ainda eram vivos, mas eles tinham mais interesse em voltar para estudar a escrita propriamente feita no século XIX pelo Marx. O Fernando Novaes participa desse grupo, e em boa medida, assim, aquele grupo do Capital é o grupo com o qual ele comunga mais teses, mais explicações, e é também o grupo que mais valoriza o trabalho dele. Tendo sido o trabalho do Fernando Novaes considerado, em algum momento, o trabalho mais importante gerado pelo grupo do Capital, certo? O grupo do Capital, para quem não está lembrando, era formado por professores de filosofia, de antropologia, de história, de literatura, ou seja, era de ciência política, era um grupo muito polivalente e um grupo, digamos assim, interdisciplinar, que trocava experiências a partir da leitura feita de determinados livros. O Fernando Novaes até afirma que o grupo do Capital era um tanto quanto fechado, muita gente queria entrar, não conseguia, e foram se criando outros grupos também de estudo. Ele vai dizer que um dos grupos, assim, até de comunistas mais ortodoxos, mais radicais, foi criado, que foi onde entrou o Leôncio Martins Rodrigues e a Emília Viotti, que a Emília Viotti era, digamos, uma comunista radical, do ponto de vista da época, anos 60. Ela terminou sendo exilada, né? Ela foi decapitada da USP, exilada, e fez a carreira dela toda nos Estados Unidos. Ela só voltou já com mais de 80 anos para morar no Brasil, morreu há pouco tempo. Não sei se uns anos, poucos anos. Então se criou também esse grupo, onde estava a Emília Viotti da Costa, e outros pequenos grupos imitando o grupo do Capital. Isso deu uma dinâmica, digamos, à produção marxista na USP, a produção em São Paulo, e gerou mais simpatia para o trabalho do Novaes, que foi muito bem avaliado. O Novaes era tipo assim, uma estrela. Hoje não existe mais isso no campo da história, mas até os anos 80, assim, esses professores, eles eram tão importantes, eles eram tão distantes dos alunos, que a gente, a não ser aqueles que eram os orientandos dele, a gente não conseguia chegar perto. Eles eram, assim, quase uns deuses. Tinha uma distância muito grande entre a pessoa comum e o professor. E o Novaes era um pouco dessa forma. Eu só vi o Novaes 2 vezes, uma vez em São Luís no evento, outra vez na USP, mas a minha orientadora era muito amiga dele, mas debochava muito da cara dele. Ela dizia assim, lá vai o pavão. Sabe que o pavão é o rei da vaidade, né? Lá vai, o Novaes é um verdadeiro pavão. É muito bom professor, mas é um pavão. Então isso aí era, digamos, os elogios também que ele recebia lá nos corredores da Universidade de São Paulo. Mas ele era realmente muito bom. Uma palestra com o Novaes era algo que fazia diferença para os professores e as aulas, para os alunos e as aulas dele também. Então essa história do Fernando Novaes, ele vai contando muitos aspectos na entrevista. A entrevista, quando vocês forem ler, vocês não precisam se preocupar quando ele fala em teoria da história, em filosofia, não sei o quê, essa parte mais teórica, não se preocupem, até porque é difícil, as leituras dele são outras, ele vai lá no Pascal, no século XVII, que não interessa para nós nesse momento, mas daquelas 55 perguntas que foram feitas, tem umas 10 ou 12 de grande interesse para nós, no campo historiográfico, para a gente fazer a recomposição desse cenário onde ele atuou, né, o cenário, digamos assim, de constituição de novos saberes nas universidades brasileiras, de maneiras como esses saberes vão deslocando os saberes do passado e agregando outros, mas também as disputas entre as explicações, certo? Nas diferentes correntes. O curioso aqui, em relação a essa trajetória do Novaes,
é que nos anos 70 e nos anos 80 e nos anos 90, quando ele foi muito, muito criticado, quando ele estava no auge da sua glória e no auge também de receber críticas, as críticas eram de dentro do próprio marxismo. Ou seja, toda essa discussão no campo historiográfico nesses anos 60 até os anos 2000 quase, ela acontece, até os anos 90 é mais correto, ela acontece de marxistas para marxistas, só mudando o grau de adesão às teorias e as características próprias de explicação de cada autor, mas não é um campo marxista. Porque o campo cultural, o campo da história social e cultural, pode-se dizer que ele emerge na segunda metade dos anos 80 e cresce muito durante os anos 2000 até se tornar o que é praticamente considerado hoje o paradigma dominante, certo? O paradigma cultural hoje é o paradigma dominante, mas ele é novo, ele tem, digamos, 30 anos de vigência na historiografia brasileira. Não quer dizer que não já acontecesse fora, mas no Brasil, essa metade dos anos 80, 85, que é considerado o fim da ditadura militar, corresponde ao início da abertura cultural, em todos os aspectos de editoração, de importação de livros, de novas teorias, de novos autores, de recuo do paradigma marxista. Então, a virada historiográfica brasileira na direção da cultura é uma virada que a gente pode marcar aí a partir de 85, com a chegada no Brasil dos grandes historiadores que hoje são os historiadores mais renomados da história cultural. Chega, digamos, o Robert Darnton, chega o Chartier, chega o Peter Buck, chega um pouco mais adiante Norbert Elias, o Thompson se torna uma leitura super frequente, Raymond Williams. Então, esses autores ingleses e franceses, que tem, qualquer que seja a leitura deles, do mundo, marxista ou não, mas todos são passados pela cultura. Então, eles são textos que chegam aqui em 86, 87, por aí, em boa parte pelas mãos do Luiz Schwartz, da Companhia das Letras. O Luiz Schwartz, muito novo, mas fez esse papel de ser agente de editoras brasileiras na Europa, descobrindo aquilo que poderia ser mais adequado para o mercado editorial brasileiro na segunda metade dos anos 80. E isso, digamos, se configurou como sendo o campo da cultura. Então, livros que vocês conhecem como do Marshall Bergman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, o Rumo à Estação Finlândia, são livros todos traduzidos aí para 86 e 87, publicados, alguns já pela Companhia das Letras, que o Luiz e a Lília Schwartz, que é a mulher dele, tinham acabado de criar. Então, são livros que marcam essa virada cultural. Essa virada cultural, ela termina também atingindo boa parte dos críticos do Novaes, inclusive aqueles que eu falei, como Manolo Florentino, especialmente o João Fragoso, que eles abdicam das leituras mais próximas da Maria Ieda e do Ciro Cardoso, que são os orientadores deles, e passam a compreender ou apresentar explicações mais relacionadas a esse campo emergente no Brasil, mas consolidado lá fora, que era o campo da história cultural. Bom, feito essas informações genéricas do patamar da historiografia brasileira, eu queria falar alguma coisinha sobre o próprio Fernando Novaes e o livro Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial. O que é que eu quero ressaltar? Em primeiro lugar, que o Novaes tem o que a gente pode chamar suas teses mais importantes, suas teses principais. Uma primeira tese é a tese da acumulação externa. Hoje, na discussão historiográfica, quando vocês ouvirem a palavra externalismo, certo? Significa dizer que faz referência à teoria de que a acumulação
sistema colonial, ele acontece nas metrópoles, certo? Economia externalista. Olhando para trás, tanto Caio Prado como o Celso Furtado estão nessa linha externalista, ou seja, eles privilegiaram o estudo do comércio internacional, privilegiaram o mercado externo e estudaram basicamente no Brasil aquilo que era relacionado a esse comércio exterior. Vocês viram isso muito claramente no Caio Prado, com o sentido da colonização, certo? Isso também está no Celso Furtado, e essa é uma das teses mais importantes do Fernando Novaes, que foi acusado pelos inimigos de não trazer nada novo, de ter apenas requintado e aprofundado o trabalho do Caio Prado Júnior. Então, essa é uma acusação que foi feita sempre ao Fernando Novaes. Então, acumulação externa, o que significa isso? Significa dizer que o excedente, a mais-valia, o produto principal gerado na colônia, ele vai servir para investimentos, para acumulação, para enriquecimento da metrópole. E no caso, assim, considerando todo o sistema colonial, do ponto de vista do Novaes, aconteceu o que ele nomeia de acumulação primitiva de capital na Inglaterra, que gerou a Revolução Industrial. Isso aí é uma tese que ele assume, que é uma tese que muitos outros historiadores mundiais também defendem, que a exploração feita pelas metrópoles nas suas respectivas colônias acumulou capital nas metrópoles de maneira a criar esse fundo que permitiu a industrialização. Como a gente viu no Celso Furtado, a acumulação ela se fez mais na Inglaterra, em virtude, em primeiro lugar, da grande inflação que aconteceu na Espanha e que gerou um fluxo de metais no rumo da Inglaterra, que era fornecedora de mercadorias para a Espanha, e no caso da colônia portuguesa, Brasil, a acumulação da época da mineração também só atravessou o território português e foi direto para a Inglaterra. Como nessas épocas, nesses séculos, vigora o chamado padrão ouro. O que é isso, padrão ouro, quando vocês encontrarem? É um sistema monetário em que o valor do país se dá pela quantidade de metais preciosos, porque os metais preciosos são a própria moeda, certo? Moeda de ouro, moeda de prata. Não tem papel moeda, ou seja, esse pedaço de papel fedido que a gente pega hoje é novo, certo? Ele não tem lastro em ouro, mas no passado a moeda era os próprios metais preciosos. Essa acumulação de metais, portanto de dinheiro na Inglaterra, teria gerado essa acumulação primitiva de capital, e essa acumulação primitiva de capital, que resultava da exploração colonial, teria gerado a Revolução Industrial. Essa é uma tese. Essa tese ela é hoje muito discutida. A tese hoje, tanto na Europa como no Brasil, é de que a acumulação interna é interna mesmo. Ou seja, o que aconteceu foi um conjunto de mudanças econômicas, sociais, culturais e tecnológicas na própria Inglaterra que gerou a revolução lá. Mas isso aí ninguém, assim, a gente não tem como dizer o que é certo e o que é errado, não. A gente vai só dizer o que os autores, como os autores explicam, interpretam o início da industrialização, certo? E nesse aspecto, essa tese defendida pelo Novaes, ela é muito criticada. E hoje, historiadores brasileiros, historiadores europeus, historiadores americanos, eles dão muito crédito à tese contrária. Qual é a tese contrária? É a do internalismo, certo? O que é o internalismo? É a teoria de que a dinâmica interna própria das regiões, mesmo as regiões coloniais, é mais importante, é mais produtiva, é mais acumuladora, é mais dinâmica do que digamos, o conjunto das relações com o mercado externo. Que é, por exemplo, o que o João Fragoso e o Manolo Florentino vão apresentar nos seus trabalhos. É dizer que não, comparando o comércio do Brasil com Portugal, com o comércio entre as capitanias e as províncias, província não, porque a província já é da independência, entre as capitanias do Império e a relação pelas costas de Portugal, que era feito com a África e com outras regiões,
a dinâmica interna, ou seja, a acumulação, a circulação, a dinâmica da economia feita pelos naturais da terra, pelos coloniais, era maior do que a dinâmica externa. Com isso, eles vão contra o Celso Furtado, vão contra o Caio Prado, vão contra o Fernando Novaes, vão contra toda a historiografia do passado, dos anos 70, 60, no rumo de trás, já que esses livros do Fragoso e do Manolo são dos anos 70 e parte dos anos 80. Então, a tese do Fernando Novaes é a tese do externalismo. Nesse ponto, ele está na linha do Caio Prado e na linha do Celso Furtado, ele é seguidor. E, ao lado do Fernando Novaes, depois do Fernando Novaes, também há muitos seguidores dessa tese da externalidade, dessa tese da prevalência do interesse metropolitano, da acumulação metropolitana, da exploração colonial, sempre em benefício da metrópole. Então, ele já é muito discutido. Bom, antigo sistema colonial é até como ele nomeia o que o Ciro Cardoso chamou de modo de produção colonial, o que o Jacó Gorenda chamou de modo de produção escravista, certo? E a maior parte chama de sistema colonial. Qual é a ideia aqui do Novaes? Aliás, é uma ideia muito interessante e que se sustenta em boa parte, embora seja criticada. É de que não há a possibilidade analítica, e ele é marxista, ver as coisas no sentido global, né? Não há possibilidade analítica de se aceitar uma interpretação que considere apenas as relações entre colônia e metrópole. Diz, não existe isso. Existe especificidade na relação, por exemplo, Brasil e Portugal. Mas não é possível entender a condição da colônia, a condição da metrópole e suas relações apenas considerando os dois polos, metrópole e colônia. Diz, não há isso. O que há é um sistema colonial que é largo, que é abrangente, que é mundial e que abarca todos os países colonizadores e todas as colônias. Você diz, não, só dá para entender o Brasil se a gente colocar a Inglaterra e suas colônias, a França e suas colônias, a Espanha e suas colônias, Portugal e todas as suas colônias, e todos os pequenos países que têm colônia, do século XVI ao início do século XIX, dentro de um sistema. Então, a análise dele é uma análise que ele mostra a especificidade do Brasil e Portugal, mas realça que Brasil e Portugal apenas não são suficientes para a gente entender a dinâmica do sistema colonial. O sistema colonial ele é abrangente, ele só pode ser compreendido articulando todas as peças, todos os países, todas as colônias, e a maneira como esse sistema funciona. Ou seja, ele cria uma arquitetura analítica para explicar o funcionamento do sistema e diz, de um modo geral, o sistema funciona bem parecido, com as mesmas leis, com as mesmas regras. Agora, quando a gente vai para os casos particulares, cada país tem sua dinâmica própria, sua política, suas regras, tem um relacionamento particular com suas colônias. Ou seja, ele preserva a singularidade de cada país, política e administrativa e das regras econômicas, mas ele só faz sentido a explicação se entender que é uma globalidade, que não é por pedaço que se entende. Ou seja, ele forma uma explicação de natureza geral para colocar dentro dessa explicação de ordem geral a natureza e as especificidades da colonização brasileira feita por Portugal. Bebê. Outra tese dele é a tese do escravismo. Essa tese também ela é forte, mas ela é muito criticada. E ela era criticada principalmente pelo Manolo Florentino, esse historiador que eu falei, que acabou de falecer de Covid. O Manolo Florentino era um especialista em história da escravidão, mas ele se dedicou basicamente a estudar o tráfico negreiro. E quais foram digamos assim, alguns dos resultados
dessas pesquisas continuadas do Manolo é que ele estudou o tráfico de africanos e descobriu, concluiu, ao contrário do que diziam as teses anteriores, que esse negócio não era um negócio basicamente português, ou seja, não era os portugueses nem os ingleses, não eram os europeus, no caso da colônia brasileira, os que mais iam à África e faziam o tráfico, e levavam as bugigangas, o fumo, etc., e trocavam lá por negros. Não era assim. Ele disse, não. Fazendo uma análise muito detalhada, muito rigorosa da documentação colonial, especialmente da documentação da Bahia, que ele começou estudando os arquivos da Bahia, o que se descobre é que era um negócio colonial. Os grandes mercadores de escravos, os grandes compradores, os grandes vendedores, o grande mercado de compra e venda de escravos, ele era basicamente dominado pelos colonos, certo? Pelos grandes mercadores que habitavam a colônia, o Rio de Janeiro e a Bahia especialmente, mas os comerciantes de escravos estavam em Pernambuco, no Maranhão, tinha os focos principais de grandes mercadores de escravos, e que as mercadorias eram produzidas aqui, eram basicamente produtos tropicais, fumo, açúcar, couros, coisas que iam para a Europa e iam para a África também. E até os navios, em boa medida, eram navios pertencentes a colonos. Então, ele vai dizendo que essa dominação do fornecimento de mão de obra, aqui na condição de mercadoria mesmo, porque o escravo é uma mercadoria como outra, nesse momento. Então, esse negócio é um negócio brasileiro, é um negócio colonial, é um negócio dos colonos, é um negócio local. Então, eles usam muita estatística, muitos modelos matemáticos, muitas contas, muito detalhe, muita documentação, porque esse grupo do Rio de Janeiro, do João Fragoso e do Manolo Florentino, eles são muito empíricos, no sentido de documentação massiva, maciça e analisada da maneira mais miúda, assim, mais detalhada. Então, eles são muito historiadores documentais mesmo, para provar as teses que eles apresentam. Então, o Manolo vai, digamos, criticar essa ideia do Fernando Novaes de que o escravismo é uma peça, é uma característica, é uma chave importante do sistema colonial que ajuda a acumular capital fora. Porque, do ponto de vista do Novaes, como os navios, os interesses, os lucros eram dos europeus, o tráfico de africanos seria um dos melhores elementos para permitir essa acumulação fora. Ou seja, então ele vai contra o externalismo, certo? Do Novaes, e ele vai contra esse conceito de escravismo do Novaes. Qual o conceito de escravismo? É justamente, escravismo é diferente de escravidão. O que o Novaes diz? Escravidão houve desde que o mundo é mundo. Se duvidar, até o Caim escravizou o Abel. Então, brincadeira. Ele vai dizer, a escravidão existe em todas as épocas da história, em praticamente todos os povos, de todas as cores, de todas as raças. Ou seja, não é questão de cor, não é questão de raça, não é questão de tempo. Os romanos escravizaram os belíssimos gregos, certo? Os gregos já tinham escravizado outros gregos e outros. Aí ele vai mostrando. Na antiguidade havia escravidão. E a escravidão ela começava pelo centro, por exemplo, Roma. À medida em que ia conquistando a periferia, que era a Europa toda e parte da Ásia e da África, ia escravizando. E o escravo era só escravo. Você podia ser branco, preto, rico, pobre, bonito, feio, eram muito bonitos, pelo que a gente vê nos filmes, né? Então, ele diz, a escravidão era só escravidão, era uma relação, digamos assim, dominação de um grupo de poder sobre outros que perdiam a guerra, etc. Mas no sistema colonial não é escravidão, é escravismo. Por que ele diz que é escravismo? Porque é um sistema. Digamos, é um sistema que envolve muito mais do que apenas a exploração econômica de uma pessoa por outra pessoa,
É um sistema porque ele abarca diferentes variáveis que vão transformar essa modalidade de trabalho num agregado de ações que vão resultar na acumulação. Então ele vai dizer, a escravidão negra aconteceu no Brasil não foi porque os índios não quiseram trabalhar, não. Aconteceu porque era um negócio lucrativo. Ou seja, ele coloca como a explicação dele é de natureza econômica, porque ele é marxista, e ele foi acusado de economicista, ou seja, de privilegiar excessivamente a ordem econômica, mas se ele não fizesse isso, ele não seria marxista, já seria outra coisa, certo? Ele foi acusado de ter criado esse conceito de escravismo e que esse conceito de escravismo não se sustentaria, porque ele diz, se a mercadoria escravo, ela não participava fortemente desse esquema global envolvendo todas as metrópoles e todas as colônias, e era mais um negócio colonial, então não existe escravismo. Então ele também é criticado na tese do escravismo. Na verdade, o Novaes é criticado em tudo, certo? Pela corrente, digamos, desses historiadores, especialmente do Rio de Janeiro. Muito embora, aqui eu já vou fazer um adiantamento, uma espécie de rodapé, a gente pode até afirmar que o reinado da explicação do Novaes, ela começa a dar água a partir dos anos 2000 na própria USP. Não sei se vocês já tiveram algum contato com um historiador da USP, que é o historiador da escravidão, chamado Bivar Marquesi. Eu não me lembro o primeiro nome dele, não, mas o sobrenome é Bivar Marquesi, ele é mais conhecido pelo sobrenome. O Bivar deve ter perto de 60 anos, mas como o Novaes tem 90, né, 88, 89, já é outra geração, ele é da geração depois da geração do Novaes. Então ele já tem uma geração criada por ele, certo? Estudiosos, onde se encontra o mais famoso jovem historiador da USP hoje, que ele tem uns 35 anos, vocês podem procurar no YouTube, na internet, ele é tipo estrela mesmo, reconhecido, né? Chamado Tamis Parron. A primeira vez que eu vi o livro do Tamis Parron, pensei que fosse mulher. Faltava chamar, mas depois eu comecei a investigar, é um rapaz muito novo, uns 30 e poucos anos, que já é orientando do Bivar Marquesi. Então a geração do Bivar e do Tamis, que é uma de, digamos, 60, outra de 35, 36, 37, por aí, que já é também outra geração, eles são hoje críticos do livro do Novaes. Ou seja, eles estão um pouco mais aproximados dos autores que criticam o externalismo, criticam o conceito de antigo sistema colonial e criticam o conceito de escravismo. Eu não posso dizer o que eles dizem, porque apesar de que eu comprei os 2 livros, eu não li nenhum ainda. Então, eu acho até que eu vou começar pelo mais novo, que é o Tamis Parron, porque o Tamis Parron ele fez uma tese sobre a escravidão no mundo colonial, que ele estudou a Europa toda, que tinha implicação no tráfico, as metrópoles. Ele estudou a escravidão no sul dos Estados Unidos, nas Antilhas e no Brasil. Ou seja, ele fez uma abordagem 1, 2, 3, 4, e mais a África, né? Com 3 continentes, certo? E 5 pontos, mais ou menos, de abordagem mais direta da empiria, documentação americana, antilhana, brasileira, africana e europeia. E ele, inclusive, ganhou o prêmio Jabuti em 2000. Naquele ano que disseram que o Kennedy ganhou, que o Kennedy não ganhou, não sei quem inventou essa história aqui, não sei se foi em 2014, 2015, acho que vocês não conhecem, porque vocês não estavam ainda na universidade, mas talvez já tenham ouvido falar alguma coisa, que o Kennedy ganhou o prêmio Jabuti, não ganhou não sei quem inventou isso. Quem ganhou nesse ano foi o Tamis Parron, com esse livro dele sobre a escravidão. Então, tem
digamos, essas teses consagradas que a gente estuda na graduação, todas elas têm discussões em torno da sua validade, enquanto elas estão vigorando ou estão sendo divulgadas, e elas têm também superações, elas não ficam estanques, não fica aquele saber sacramentado, não. O saber historiográfico, ele é flexível, ele é mutante, ele vai, digamos, agregando outros conhecimentos, e a agregação de conhecimentos, ela se faz basicamente em duas dimensões. A dimensão mais valorizada hoje é a dimensão empírica, certo? Se você não tiver muita documentação e utilizar muita documentação, você já entra mal no seu julgamento. E a outra é digamos, a agregação que vem da mudança de teoria. Você tem a mesma documentação, mas você vê aquela coisa por outras teorias, chega a outros resultados. Então, não está estanque a historiografia brasileira nem a historiografia mundial. Ela está mudando o tempo todo. A gente não acompanha na totalidade, porque é impossível, mas a partir de alguns temas, como esse tema, por exemplo, da escravidão, é possível ver que há gerações se superpondo, e a partir da escrita específica sobre um tópico, vai desconstruindo e vai, digamos, reduzindo o valor explicativo dos livros clássicos. Então, livros clássicos como Caio Prado, o Celso Furtado, o Novaes, são livros que muitas peças deles já são peças que são escacaviadas e são, assim, são postas em questão por historiadores das gerações seguintes. Que é mais ou menos assim, 25, 30 anos, a gente configura uma geração de conhecimento. Então, o Novaes, eu vou aproximar a idade dele 1 ano e pouco, para 90, certo? Vou aproximar a idade do Bivar para 60. Vou reduzir um pouco a idade do Tames para 30 e poucos. Aí nós temos 3 gerações, e essas gerações, elas se comunicam entre si, certo? Ou seja, cada uma traz da outra passada algumas coisas para agregar, mas elas vão também se modificando e vão consertando, entre aspas, aqueles trabalhos clássicos do passado. Então, nunca uma coisa é jogada fora, mas ela nunca também permanece como ela era no passado. Ou seja, tudo, em termos de conhecimento, em termos de tudo, né, vai se modificando. Bom, então, o Novaes tem esses 3 teses principais, a do externalismo, né, que ele chama acumulação externa, a tese da existência de um antigo sistema colonial. Ele vai explicar por que ele chama de antigo. É porque houve outro sistema colonial no final do século XIX, que a gente conhece como imperialismo, né? A época do imperialismo. Eu acho que vocês todos já estudaram Hobsbawm em algum momento, né? O Hobsbawm adotou nessa expansão colonial europeia da segunda metade do século XIX e nesse imperialismo moderno. Então, o Novaes chamou o antigo sistema colonial para não confundir com esse sistema colonial fundado no século XIX e com o processo de descolonização que aconteceu basicamente nos anos 40 do século XX. No caso da Índia, do Canadá, de partes da China, da África, que começaram a se tornar independentes, especialmente da Inglaterra, que foi o grande país imperialista. Então, o que o Novaes estuda? Ele estuda essa dinâmica do sistema colonial. A partir desses 3 elementos, ele estuda a dinâmica do sistema colonial. E o que é esse antigo sistema colonial? Quais são as peças embutidas desse sistema que se articulam e que produzem a dinâmica que é estudada pelo Fernando Novaes? Em primeiro lugar, esse sistema é composto de colônias, de metrópoles, e formado pelas articulações entre metrópoles e colônias. Dá aqui exemplos simples, só para deixar isso um pouco mais concreto. Portugal e suas colônias americanas, africanas e asiáticas. A Inglaterra e suas colônias, especialmente no caso do antigo sistema colonial, as colônias no que hoje é os Estados Unidos e as Antilhas, e depois foram expandindo. A Espanha, com suas colônias especialmente na Ásia,
e a sua preferência pelas colônias americanas, em função da precoce descoberta do ouro e da prata. Ele vai explicar por que essa solução europeia ela acontece com essa expansão que resulta na formação desse sistema. Do ponto de vista do Novaes, porque na Europa se vivia uma profunda crise. Que crise era essa? Era a crise do feudalismo. E com a crise do feudalismo, a desestruturação da economia e da sociedade europeias foram de tal modo que eles tiveram que criar alternativas para superar essa crise. Como superar essa crise? Agregando novas terras, novas populações, novas riquezas, novas rotas de comércio, novas formas de acumulação. Dizendo de outra maneira, do ponto de vista do Novaes, a Europa estava mortinha da Silva, sufocada com a crise do sistema feudal. Vamos aqui só para a Inglaterra lembrar que desde o século XVII, fortemente, mas já vindo do século XVI, começava a haver aquele processo chamado de fechamento dos campos. Em inglês sempre aparece um closure, fechamento. Os donos das propriedades, os senhores feudais, começaram a achar que não era interessante ter servos. Botaram os servos para correr, fecharam os campos e foram ocupar esses campos com poucos pastores, com a criação de ovelhas, porque era um momento em que o crescimento da manufatura, especialmente da manufatura de lã, estava despontando, porque os mercados criados pela expansão colonial, eles requeriam cada vez mais produtos manufaturados feitos na Europa. Então isso acentuou. Acentuou também, faz parte da crise do feudalismo, as questões religiosas. Lembrem que século XVI na Inglaterra se cria a igreja anglicana, certo? E todas aquelas formas religiosas católicas, fiéis a Roma, e todas aquelas que vieram da reforma, da dissidência católica, eles se tornaram persona non grata na Inglaterra. E essas guerras de religiões, elas foram muito sérias e elas também deslocaram pessoas do campo, dos seus lugares estabelecidos, e criaram a possibilidade de um fluxo migratório de pessoas brancas para as colônias. Isso desafogava a Europa. A Europa foi ficando, digamos, limpa de pobre, limpa de dissidente, limpa de pessoas que poderiam ser alvo da Inquisição ou alvo dos reis ingleses que adoravam mandar cortar o pescoço, né? Então, essas pessoas elas foram saindo, criando outros mundos, se estabelecendo em outros mundos, e o processo, digamos, econômico, social e político europeu se resolvendo pela exclusão dessas pessoas para outras áreas. Ele diz, a crise do feudalismo ela é uma crise geral na Europa toda. Ela cria as condições também para essa expansão, liberando pessoas, liberando capitais e possibilitando uma concentração de renda na Europa. Ficou menos gente, mais coisas, certo? Mais capitalização, mais acumulação, e equacionando as questões de natureza política. Por que as questões religiosas e políticas têm a ver com a formação desse sistema? Porque com a resolução das questões religiosas, especialmente pela imigração forçada, ou pela guerra, ou pela morte, de variadas formas, e o equacionamento, digamos assim, dos interesses dessas populações, foi um grande agilizador para a centralização dos países. Lembrem que no final do século XV, praticamente o único país europeu que era unificado e centralizado e tinha um rei, a quem todos obedeciam, era Portugal, né? Portugal era um país e já era praticamente uma nação também. Mas os outros estavam todos despedaçados. A Inglaterra tinha um pedaço na França, a Espanha tinha pedaços grandes e pequenos no mundo todo, a Áustria e a Alemanha ainda não eram países, mas no final do XVIII, começo do século XIX, a Áustria ganha preeminência e fica dona da Alemanha, dona da Itália. Ou seja, essa dança das populações, essa dança dos territórios, ela vai sendo equacionada. Até que no século XIX,
a gente pode falar por em torno de 1870, os países europeus já têm essa configuração que a gente conhece hoje, né? Já tem uma Espanha com territórios mais ou menos sólidos. Eu digo mais ou menos, um pouquinho d'água aqui. Porque se vocês acompanharem a política interna espanhola, lá é cobra engolindo cobra. Basta você ver a Catalunha, que é o estado onde está Barcelona, que fala inclusive uma língua própria, que é o catalão. E toda hora, se vocês acompanham nos noticiários, vocês veem a Catalunha querendo ser um país e a Espanha não querendo. Ou seja, então eles ainda hoje nem têm essa unificação perfeita. Outro estado da Espanha também, que é rebelde e que há muito pouco tempo ele foi dominado à força, mas mesmo assim eles não estão conformados, San Sebastián. A capital é San Sebastián, eu estou esquecendo o nome do estado, mas ele fica no norte da Espanha. Ou seja, a Espanha é um exemplo de desunião ainda em pleno século XXI. Ou seja, o país não é unificado, não é unificado à força. Então, esse processo de unificação ele foi facilitado por esse equacionamento das questões religiosas, das questões políticas e pela própria perda de força do antigo regime, no sentido da perda de força dos reis. Né? Lembrem que a França, em 1870, se torna república. Lembrem que a Itália também se torna república, ou seja, o antigo regime que tinha começado a decair no século XVIII com a Revolução Francesa, ele tem continuidade ao ponto de, no começo do século XX, a gente já contar nas mãos os países que continuam tendo monarquias, né? Que é a representação política mais sólida do antigo regime. Então, essas coisas vão acontecendo e o Novaes chama a atenção que nenhuma coisinha que acontece aqui é indiferente ao que acontece lá. Isso, ele diz assim, é um mundo só, certo? É um mundo global, nessa parte ocidental. Esse mundo colonial, que envolve todas as metrópoles e todas as colônias. Não quer dizer que todas tiveram o mesmo desenvolvimento, mas quer dizer que todas as metrópoles e colônias respondem àquilo que acontece nas outras. Vou dar aqui um exemplo que eu não sei também se vocês viram isso, na história do Brasil, colônia. Lembrem que houve, no final do século XVIII, uma grande insurreição de escravos em São Domingos, nas Antilhas. Eu acho que o Fonseca, se deu essa aula, deve ter falado nisso. Essas revoltas de escravos em São Domingos, elas tiveram imediatamente repercussão nas revoltas de escravos da Bahia. Certo? Aquelas revoltas de escravos do final do século XVIII, começo do século XIX na Bahia, que foram muito bem estudadas pelo João José Reis, historiador baiano mais famoso da Bahia e um dos mais famosos historiadores brasileiros no mundo. Vou até botar ele aqui no curso, vou escrever para não esquecer. Então, são repercussões que acontecem em todos os lugares. Toda colônia escravista ficou apavorada com a possibilidade de os escravos se rebelarem, como fizeram em São Domingos. Assim, são exemplos para mostrar não só que existe um sistema, que esse sistema opera conjuntamente, que uma peça interfere na outra, mas para apresentar também que com as especificidades próprias, coisas comuns estão acontecendo. Porque para o Fernando Novaes, há, por exemplo, uma era de revoluções. Não se pode dizer, foi a Revolução Francesa, ela diretamente produziu as repúblicas americanas. Eu digo, não, é um caldo de cultura política que perpassa metrópoles e colônias, que é um dado, digamos assim, da cultura do final do século XVIII, começo do século XIX, em que todo mundo está revolucionando, todo mundo está querendo se liberar, que está havendo mesmo uma crise de poder, não há mais reconhecimento dos reis,
do direito divino, certo? Do direito dos monarcas, e as pessoas estão querendo cidadania. Eles dizem, isso aqui é nas Antilhas, é no Brasil, é na América Latina como um todo, com seus processos de independência, é nos Estados Unidos, é na França, com a Revolução Francesa. Ele considera que é um caldo de cultura comum que mostra a crise do sistema, que aí já é a crise do sistema. Por isso que ele chama o livro Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, que é uma crise. E essa crise é a crise de valores, de mentalidades, de poder, de acatamento ou não de certas formas de poder. No caso, o poder do antigo regime decaindo e o poder, digamos assim, de uma nova cultura política em torno da cidadania emergindo. Ele diz, nenhuma peça está separada. E não adianta dizer assim, mas episódio tal respondeu a coisa tal. Ele diz, não, respondeu a tudo. É uma cultura política que está sendo ali confrontada com uma postura política de antigo regime que está decaindo. Bom, eles, evidentemente, a centralização do poder e as emanações desse poder e essas mudanças, elas não nascem nas metrópoles, elas nascem nas colônias, ou seja, o centro principal é a metrópole, não é a colônia. Ou seja, a colônia ela é reativa, ou seja, o que vai acontecendo na sua metrópole vai sendo dinamizando os acontecimentos aqui, mas não são os acontecimentos, digamos assim, coloniais que vão fazer a mudança na Europa. É o contrário, as coisas europeias elas vão ganhar suas formas aqui, se vai aqui acompanhar a cultura europeia, mas essa cultura não é gerada aqui, certo? A cultura revolucionária é gerada fora, certo? Isso. Também não dá para entender a dinâmica desse sistema sem chamar a atenção para o aspecto de concorrência entre essas nações coloniais. Vou chamar nem nação não, vou chamar países. Entre esses países coloniais. E nesse aspecto vocês vão ver uma semelhança muito grande do Fernando Novaes com o Celso Furtado. Porque o Celso Furtado foi o primeiro a trazer, com outra teoria, com outra explicação, foi o primeiro a trazer digamos, para os leitores, o funcionamento dessa dinâmica envolvendo todos os países. Então, embora o Fernando Novaes ele diminua o Celso Furtado e acabe com o Gilberto Freire, mas a gente vê, no caso do Celso Furtado, que ele utiliza, sem citar, ou citando pouco, muito daquela ambiência já apresentada no livro Formação Econômica do Brasil. Então ele diz, não dá para entender essa dinâmica sem compreender a concorrência entre esses estados em formação. Tem até uma música do Chico Buarque de Holanda, toda vez que eu vou dar aula eu procuro me lembrar, mas eu esqueço logo. Mas ela tem um versozinho que diz, brigam Espanha e Holanda pelos domínios do mar. É uma música lindíssima do Chico Buarque e ela tem essa frase. Ele está contando na música a história, digamos assim, do sistema colonial, aí ele vai mostrar essa dinâmica europeia de concorrência entre os países através do que era, no século XVII, a importância da Espanha, que começava a decair, até se tornar um país quase sem importância no cenário político, e a importância da Holanda, que começava a subir, que os Países Baixos, aquela região ali, antes da Inglaterra, eram os mais dinâmicos, eram os mais ricos. Apesar de serem bem pequenininhos e serem alagados, né? Mas porque eles eram os soberanos dos mares. Depois que a Inglaterra tomou o lugar dos Países Baixos como rainha do mar, né? Até perder, ninguém sabe nem para quem perdeu hoje, porque como tem muito segredo de Estado, tem muitos países riquíssimos, emergentes, e um país como a China, que é um país comunista, que tudo é centralizado e tudo é no segredo, que ninguém sabe nem o que eles têm, né? Sem falar nos pequenos, como a Coreia do Norte, e sem nem falar no maior, dos Estados Unidos. Bom, então ele vai dizer que essas dinâmicas, elas todas convergem para aquele ponto principal, que é a acumulação externa às colônias.
Ele foi muito criticado e ele responde da seguinte maneira, ele diz: nunca disse que a acumulação era só externa, nunca falei que tudo se produzia, tudo que era excedente, todos os recursos se voltavam para a produção externa. Aí ele é até um pouco debochado, porque ele é super irônico, o Fernando Novaes. Ele disse mais ou menos assim: só um imbecil diria que não havia acumulação interna. Porque se não tivesse acumulação interna, como é que podia funcionar pagamento de alimentação, a instalação das usinas, o transporte? Ou seja, ele diz, para produzir é preciso ter uma acumulação anterior. Mais ou menos assim, simplificando. Eu quero abrir uma quitanda, certo? Mas para abrir a quitanda eu tenho que ter o dinheiro do aluguel, ou eu tenho que ter a casinha onde eu vou botar as mercadorias, eu tenho que ter as mercadorias, o crédito para comprar essas mercadorias, tenho que ter capital de giro. Então ele diz mais ou menos o seguinte: só um imbecil diria que tudo que é gerado na colônia vai para a metrópole. Que evidentemente que as pessoas que estão aqui, elas têm que viver, têm que comer, têm que morar, têm que produzir, abrir as empresas, sustentar as empresas. Só que ele diz a dinâmica é que é externa. Ou seja, a mobilização desses capitais internos é no sentido de atender à demanda externa. Que aí vem o João Fragoso e o Manolo Florentino e diz, não. Eles praticamente dizem assim, Portugal, exagerando eu aqui, né? Portugal é muito pouco. O colono brasileiro estava vivendo a vida dele, comprando o escravo dele, vendendo, certo? Negociando com as outras capitanias, não sei o quê. Esses autores, que eu estou chamando aqui do Rio de Janeiro por uma questão de simplificação, eles vão reduzir a dinâmica externa e vão acentuar a dinâmica interna, certo? Mas o Fernando Novaes se defende. Ele diz, não disse isso não sou nem criança para achar que sai do nada, que aqui não fica nada, e continua operando uma economia tão dinâmica, né? tão fértil de operações como era, por exemplo, a economia açucareira. Bom, ele diz, essa acumulação externa, qual o efeito dela do ponto de vista de se inventar o capitalismo enquanto sistema, né? No caso dele, enquanto modo de produção, porque ele é marxista, né? Ele diz, essa acumulação que a Europa conseguiu, através do externalismo, através da exploração colonial e desse comércio colonial, permitiu essa acumulação primitiva de capital que gerou a industrialização, e a industrialização gerou o capitalismo. Então, ele vai falar que o capitalismo, que o modo de produção capitalista na Europa, né, que é o lugar onde ele é criado, o sistema capitalista é criado, ou melhor, para ele, o modo de produção capitalista, decorre dessa dinâmica colonial, dessa exploração colonial, e dessa acumulação externa. Essa tese é uma tese que ela foi muito importante durante muitas décadas, mas hoje também ela já está caindo. Os economistas e historiadores mais recentes, eles também começam a questionar isso e colocar o protagonismo da industrialização e do capitalismo mais na Europa do que nessa relação colonial. Mas isso aqui é um negócio que dá briga de todo jeito, certo? Essa discussão em torno da acumulação primitiva de capital. Esse sistema colonial opera de uma forma ampla, ou seja, embora o monopólio seja teoricamente que ser atendido, ou seja, Portugal é o mercado exclusivo dos produtos coloniais do Brasil. Eles, apesar dos monopólios, há as brechas. Ou seja, o sistema é muito mais aberto do que a lei do monopólio estabelece. E isso a gente pode ver na história do Brasil, quanto que o coitado de Portugal vinha correndo atrás dos traficantes, né? Correndo atrás do ouro, que até os padres botavam dentro dos santinhos de pau oco. Ou seja, Portugal vivia um verdadeiro inferno para controlar aquelas desobediências coloniais, e ele expande isso, que faz parte do modelo, para todo o conjunto de colônias. Ou seja, ele diz, uma das frentes de tensão, de conflito, era justamente porque a metrópole, teoricamente, ela exercia o monopólio
do comércio exterior, mas na prática não era isso. O que faz o Manolo e o João Fragoso? Eles vão dizer, o contrabando era muito... E a Maria Odila Leite da Silva Dias, não, tinha muito mais contrabando do que o comércio legal. Tinha muito mais coisa fora da lei do que da lei. Tinha muito mais coisa que Portugal não conseguia controlar do que eu conseguia controlar. Então, os autores eles vão colocando posições diferentes. Porque tem um aspecto para ser também olhado, que é uma complementaridade que há entre as colônias e as metrópoles, mas também entre colônias e colônias e metrópoles. Ou seja, o sistema é um pouco mais complexo. Eu dei até o exemplo, tirando do Caio Prado Júnior, especialmente tirando do Celso Furtado, da relação entre as colônias inglesas do norte do atual Estados Unidos, ali onde está Nova York, onde está Nova Jersey, Virgínia, aquela pontinha dos Estados Unidos que chega quase no Canadá. E a interação que eles exerciam, dando as costas para as leis inglesas, com as Antilhas inglesas. Aquele comércio, ele era muito pouco, digamos, controlado pela Inglaterra. A Inglaterra não conseguia, de forma nenhuma, colocar um freio nas dinâmicas interações econômicas que passaram a acontecer entre as Antilhas e o continente, hoje, né, que a gente chama de norte-americano. Bom, para o Novaes, e aí ele segue muito o Caio Prado Júnior, qual é a peça principal que movimenta essas relações? É o comércio. Aí ele vai dizer, não existe aqui não existe aqui um modo de produção feudal, não existe aqui um modo de produção escravista, que ele vai contra o Nelson Werneck Sodré, certo? E o Jacob Gorender. Aqui não existe nenhum modo de produção. O máximo que a gente poderia pensar era um modo de produção colonial, que é contra aquele conceito de modo de produção escravista colonial do Jacob Gorender. Porque os grandes críticos e as grandes respostas do Fernando Novaes, nos anos 70 e nos anos 80, foram para o Jacob Gorender e parte para o João Fragoso. Então, ficou esse polo de discussão entre as teorias. E menos para o Fragoso, que ainda era novinho, agora que estava começando a escrever a imensa obra dele, que é muito grande. Botem o nome de João Fragoso e procurem, que vocês vão ver o tanto de coisa interessante que tem. E era a discussão do Novaes com o Jacob Gorender e com o Ciro Cardoso. E ele ridiculariza um tanto os dois também, porque, para além da teoria propriamente dita, da seriedade das pesquisas, da profundidade das pesquisas, do vigor das teses, eles também se bicam, eles também são gente. Então, tem uma pegada também, às vezes um pouco de agressividade pessoal entre os autores. Bom, acho que eu vou ficar por aqui. Ainda vou falar no Fernando Novaes de maneira pontual, quando eu estiver falando da Maria Odila, certo? Maria Odila Leite da Silva Dias, que a Maria Odila, ela está na contramão do Novaes. Ela começa também a produzir no começo dos anos 60, só aqui apontando um pouquinho a história da Maria Odila. Maria Odila era bem novinha, ela começou a dar aula também como assistente na USP em 61, tinha 21 anos. E ela foi, porque entrava assim como se fosse um estágio, né? Ela entrou com 21 anos. E ela foi para a Inglaterra, fez o mestrado lá, depois foi para os Estados Unidos, fez o doutorado. Mas nos anos 70, a Maria Odila já está bombando na USP. Já tinha casado com um francês, separado, já tinha filho. Já tinha namorado o Caio Prado, certo? Tinha sido... assim, acho que bem uns 35 anos de diferença. Mas até na entrevista dela pergunta, mas ele não era muito velho para você? Aí ela diz assim, não, mas ele era um homem muito saudável, muito bonito, tipo assim, era um homem. Tinha 60 e tantos anos, ela tinha 20 e tantos, mas ela botou ele lá em cima. E, aliás, ela era belíssima mesmo. E a gente olhando hoje, um homem de 60 anos, se ele tiver boa saúde e for bonito, está ótimo. E ela disse que o problema não era esse, não era a idade, não.
O problema é que ele era muito ciumento, muito controlador e não deixava ela respirar. Aí, de vez em quando eu vou contar a história do namoro aqui, que eu sei, viu? Pra brincar um pouco aqui com essas coisas sérias. Porque eles são grandes historiadores, são muito famosos, mas eles também amam, certo? E odeiam, que eu vou dizer dos outros também. Então, gente, hoje de tarde eu boto as notas de vocês, certo? Eu fiz a impressão das provas e perdi, agora imprimi de novo. Porque aqui tá um pouco bagunçado aqui em casa. Só está bonito aqui, porque eu procuro manter bonito aqui a organização dos livros, certo? Mas eu passo as notas. Quando for terça-feira, 10 horas, eu coloco a prova escrita, mas lembrando que a prova é aquilo que eu já falei para vocês. Coloco a prova escrita, falo com vocês um pouquinho, vocês vão fazer a prova e eu recebo quinta-feira, no mesmo sistema. Mas façam, comecem logo, certo? É pouca coisa, mas pode ser que vocês tenham que usar celular, demora mais, tá bom? Então, bom fim de semana, tudo de bom. E a gente se vê, a aula quinta, mas se vê terça-feira na hora da prova, tá bom? Vai ser a Maria Odila e eu vou colocar o texto dela. Acho que eu não vou colocar em entrevista, mas eu vou falar algumas coisinhas que ela fala na entrevista. Se vocês tiverem dinheiro, compre esse livro, Conversas com Historiadores Brasileiros, vocês aí que fazem estágio. Esse livro não é mais do que 45, 50 reais. Ele é apenas maravilhoso. Todos os autores, se vocês puderem imaginar, dos bons, estão aqui entrevistados. É muito, muito bom. Uso bastante, indico bastante. Pois então, tudo de bom. Bom almoço. Vou aqui cuidar também. Tchau, professora. Tchau, querida. Tchau, professora. Bom fim de semana. Abraço. Tchau. Tchau, professora. Bom almoço. Tô aqui, para vocês também. Tudo de bom.